A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2019 e nós temos na nossa revista, nós temos aqui um título que é o assunto do nosso trimestre, né? Nós estamos falando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Sabemos que esta lição é uma lição maravilhosa, né? Essas lições esse trimestre está rico de assuntos maravilhosos. Quando se trata de batalha espiritual, o título já fala tudo, tá certo? Muito bem. A nossa lição é a lição de número 2, do dia 13 de janeiro de 2019. É o primeiro trimestre de 2019. A nossa lição também ela tem um título. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Então, natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Sou o seu irmão em Cristo, mais conhecido como Irmão Edson. Mas aí no YouTube você vai me encontrar como Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você irá nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua ajuda, cooperação. Inscreva no nosso canal, assista às nossas aulas. Essas aulas você vai encontrar aí no nosso canal semanalmente as nossas aulas, tá certo? E aí você vai poder estar. É uma ferramenta a mais para te ajudar, para nos ajudarmos a desenvolver os nossos estudos, né, semanalmente aí da nossa Escola Bíblica Dominical. Você, aluno, professor, né, tem essa ferramenta aí. Assim como outras, né, tem outras ferramentas aí, não só a minha, mas outras ferramentas você vai encontrar aí no YouTube, né? Mas eu peço a sua ajuda, assista às nossas aulas. Fazendo assim, você está fazendo, né, um trabalho, você está ajudando na obra de Deus, ajudando na divulgação desse trabalho, você está nos ajudando. Além de você estar fazendo o trabalho de um evangelista, você está também evangelizando. Amém, amados? Muito bem. O nosso texto áureo, vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas obras, obedecendo à voz da sua palavra. Salmo 103, 20. Salmo não tem capítulo, Salmo tem número. Então, Salmo número 23 e o versículo de número 20. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Tá certo? Então aqui um contraste aqui entre o texto áureo, que eu chamo de versículo-chave, né? Quando em Salmos diz que temos que bendizei ao Senhor os seus anjos, né, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens. Então os anjos eles são magníficos em poder, mas eles cumprem as ordens do Senhor, né? Obedecendo a voz do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor. Isso é o trabalho dos anjos. E a verdade prática vai nos dizer que os anjos são seres espirituais reais.
né? Não é algo que é uma mera lenda, ou algo que, porque a gente não vê, então podemos fazer uma suposição que da sua existência. Não, eles existem, eles são algo reais, são seres espirituais e celestiais que estão a serviço, né? Eles estão a serviço de Deus, né? E são enviados para ajudar o povo de Deus, aqueles que são herdeiros da salvação. Então, isso é o trabalho dos anjos. Ao longo da lição, nós vamos estarmos desenvolvendo esse raciocínio, né, aí sobre os anjos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 1, versículo 26 ao 35. Não vou ler para ganharmos tempo, mas aconselho que você, se não leu, faça isso, leia, dá uma pausa no seu vídeo e leia agora. Vou dar aqui uma pequena pincelada aqui, sobre este assunto. Neste caso aqui se trata, né, do anúncio, né, do anjo do Senhor que veio a Maria para anunciar a gestação, né, do Salvador, no caso, na gestação de Jesus Cristo. Então, foi anunciado através do anjo do Senhor. Então, ele veio a Maria anunciando que ela ficaria grávida. Ela ficaria grávida. E aí nós vemos toda a ideia, a história, né, que ela era noiva, né, e aí quando o seu noivo percebe que ela estava, né, grávida, você vai ver aí na leitura que ele começa a afastar dela secretamente, né? E aí o Senhor fala com ele, né, que ele não fizesse aquilo, porque o que estava sendo gerado em Maria era fruto do Espírito Santo. Então nós vemos aí, este foi o anjo Gabriel que veio a serviço de Deus, trazendo essa mensagem, trazendo a mensagem do Salvador do mundo. Então você pode estar lendo aí Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35, e você vai entender, né, esta leitura que é de bastante importância para o desenvolvimento da nossa aula. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, né? Nos objetivos específicos, nós vamos estar falando nesta lição, nós vamos expor a ideia, a identidade dos anjos, expor a identidade dos anjos. Nós, no segundo subtópico, nós vamos explicar a natureza e o ofício dos anjos. No terceiro subtópico, elencar a ordem hierárquica dos anjos. Vamos estar mostrando, né, explicando de uma maneira mais clara essa ordem hierárquica dos anjos. E nós temos um quarto objetivo. Eu disse 3, não, nós temos um quarto objetivo. Essa lição ela tem 4 tópicos. Então, nesse quarto tópico, que aqui vai tratar do quarto objetivo, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Então, nós vamos estar falando quem é Jesus. Jesus é o arcanjo Miguel? Falando o arcanjo Miguel, está falando de Jesus? É isso mesmo? Então nós vamos estar desenvolvendo esse raciocínio. Muitas pessoas dizem que Jesus é Miguel, né? Jesus é o próprio anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Então é verdade isso? Vamos estar falando aí durante a nossa aula. Assista até o fim e você vai estar tirando esta dúvida. Muito bem, vamos à nossa lição. Aqui na opinião do professor, a opinião do professor é o seguinte: vai estar tratando de um assunto importantíssimo, porque muitas pessoas
elas acabam, né, trazendo adorações, de uma certa maneira, em função do misticismo contemporâneo na atualidade, né? Então, no nosso país, principalmente, nós temos aí, né, em todo o Ocidente, nós temos aí uma influência por religiões orientais, principalmente aqui no nosso país, no nosso Brasil. Por isso há inclinações sobrando para uma espiritualidade centrada em criaturas espirituais e não no Criador, em vez de no Criador. Então nós vemos em muitas denominações aí, pessoas, né, acabam trazendo esses ensinamentos de adoração a anjos, e enquanto nós temos que adorar o Criador. Nós vemos aqui que os anjos eles não são mitos e não são lendas, eles são seres, né, espirituais que atuam na vida dos que se entregam a Cristo, né? A Bíblia mostra isso, eles são seres reais que atuam na vida daqueles que entregam a Cristo e tem como Senhor da sua vida. Aqueles que entregam a Cristo tem Cristo como Senhor da sua vida, né? Então, aqui nós vemos que os anjos eles estão a serviço de Deus. Por esse motivo, nós não podemos adorá-lo, nós não podemos glorificá-lo, porque eles estão a serviço de Deus. Muito bem. Na nossa introdução, nós vamos dizer o seguinte, na introdução. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. E o número deles são incontáveis, são muitos anjos. Eles apresentam a muitas pessoas, aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica, certo? A presente lição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, conforme eu acabei de falar, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja, como eu acabei de falar. Eles são seres reais, são seres espirituais, eles trabalham em missões específicas a serviço de Deus e está a serviço da igreja. Eles continuam atuando nesse trabalho a serviço da igreja. Vamos ao nosso primeiro tópico, vamos falar sobre os anjos. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar quem são os anjos. E eu acrescentei aqui uma outra pergunta. O que eles fazem? Tá? Os gregos e os romanos. Como que essa relação, os gregos e os romanos tratam os anjos? E segundo a Bíblia, quem são os anjos na Bíblia? Então nós vamos estar falando de uma maneira bastante prática e objetiva, né, aqui durante a lição. Quem são os anjos e o que eles fazem? A segunda pergunta eu acrescentei. E o que eles fazem? Então, para a nossa reflexão, quem são os anjos? Olha, os anjos são classes de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. Então, amados, os anjos, eles são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Assim como o ser humano foi criado, os anjos também foram criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus. Uma transliteração do termo grego angelos, que na Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendem o que isso significa. Vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que
habitam o céu. Mas o termo tem significado mais amplo. Pois é, o termo tem significado mais amplo. Por quê? Porque são seres espirituais que nós não vemos, nós não enxergamos, mas eles existem. E, como falei, eles estão a serviço da igreja. Então, eles são mensageiro. Do hebraico malak, quer dizer mensageiros, anjos mensageiros. Tá certo? Os gregos e os romanos, segundo subtópico aí. Olha, o mundo grego usava angelos para um mensageiro ou embaixador em assunto humano. Alguém que fala ou age em nome de quem é enviado. Foi a palavra usada da Septuaginta para traduzir o hebraico malak. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. Pois é, não é diferente. Por quê? Porque, assim como os gregos, os romanos também consideravam o anjo um embaixador de Deus, né? Alguém que fala em nome de Deus. Imagine você ir trabalhar numa determinada empresa e o teu superior, o teu chefe, não pode ir numa reunião para tratar de um assunto. Então o que acontece? Ele manda você ir nesta reunião tratar daquele assunto em nome dele. Você vai falar em nome do teu chefe, do teu diretor. Tá certo? Então o anjo vem com essa incumbência, com essa ordem. Falar em nome de Deus para alguém. Entendeu, amados? Então, esta é a função do anjo. Os romanos entendiam assim como os gregos também tinham essa ideia, né? Usava o nome angelos, né, para um mensageiro ou um embaixador. Então, essa é a função do anjo como mensageiro e embaixador. Né? Na Bíblia, olha, o termo malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Tá? E aí nós vemos na nossa leitura bíblica em classe, Salmo, né, 103, versículo 20, que é o ponto-chave aí, né, a nossa leitura bíblica em classe a nossa leitura bíblica em classe, não, o nosso texto áureo. Aí a nossa lição, o nosso versículo-chave, né? O nosso versículo-chave da nossa lição. Quando diz que bendizei ao Senhor, anjo seu, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então, vemos aqui, né, que eles, segundo a Bíblia, o termo malak, que quer dizer mensageiro, ele cumpre as ordens do Senhor. São seres dotados de poderes sobrenaturais, mas que vêm, né, para cumprir a ordem do Senhor para nós humanos. Então, essa é uma das funções do anjo, né, além da principal função que ele tem, que é de adorar o nosso Deus. Eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e o servem. Em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, capítulo 7, versículo 11 também. Tá? Em especial, lá em Isaías, nós sabemos que o anjo, ele aqui nesta imagem, né, eles mostram lá, o versículo fala que aparecia lá 6 anjos, cada um com 2 asas, e aí
veio para louvavam o Senhor. Isaías chega e ele fala que ele estaria perecendo, porque ele era um homem de lábios impuros, e ele habitava no meio também de um povo de lábios impuros. Mas aí o anjo do Senhor toca nos seus lábios e purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque foi enviado de Deus para fazer aquilo, porque Deus tinha um plano, né, na vida daquele homem, do profeta Isaías. Muito bem. Que era era o profeta, né, que iria trazer, né, o profeta messiânico, né, o profeta que profetizou aí a vinda do Salvador. Conhecemos aí toda a história, não é o caso aqui para a gente estar explanando esse assunto, mas conhecemos toda a história aí, que o profeta Isaías foi um dos primeiros profetas a pronunciar aí a vinda do Salvador, aproximadamente aí 722 anos antes do nascimento do Salvador. Essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malach Yashar, o embaixador do Senhor, ou enviado do Senhor. João Batista e outros outro exemplo do uso do termo para os humanos. Muito bem. Então, já vimos aí qual a função do hebraico Malach, que quer dizer mensageiro ou embaixador. Neste caso aqui, trouxe essa referência, que o profeta Ageu foi chamado de mensageiro ou embaixador. Por quê? Porque estava falando, né, o anjo do Senhor aparece ao profeta Ageu trazendo a mensagem de ali para falar com o povo de Israel sobre o julgamento do Senhor, a respeito do seu povo que estava exilado, que estava em situação, mas que tinha um remanescente que viria, e o Senhor iria resgatar aqueles que ouvissem que tinha promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Aqui no primeiro tópico nós temos aqui uma síntese, né? A palavra anjo significa mensageiro, como falei. Nas escrituras os anjos sempre desempenham essa função, tá? Então nós vamos ver em todas as escrituras os anjos desempenhando a função de mensageiro, a função de embaixador, a função de estar a serviço de Deus. Toda as escrituras. Muito bem. Vamos ao nosso segundo tópico, já podemos avançar. Aqui explicar o nosso segundo tópico. Os seres celestiais para servir. Né? Vamos falar aí deste ser celestial para servir. Aqui também está dividido em 3 subtópicos: natureza, ofício e ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Então vamos falar sobre a natureza dos anjos, o ofício dos anjos e a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. A natureza, amados, olha a natureza. Os anjos são criaturas, conforme nós falamos no início, né, espirituais e invisíveis. Né? O ser humano não são visíveis. Embora em visão o Senhor pode mostrar, você pode de repente enxergar sim um anjo em forma humana, né? Mas não são seres visíveis que você pode pegar, palpar, ver, né, diretamente. Né? Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza e raciocínio. Né? Eles têm raciocínio.
eles têm natureza. O anjo, ele entristece. O anjo, ele possui uma natureza, tá? Possui natureza racional. Ele é real, ele existe. Nós não vemos, mas ele existe. O anjo, ele tem essa característica. Olha, as grandes são em grandes multidões no céu, tá? Como criaturas, não são autônomas nem independentes. Então, o anjo, ele não são autônomo, não faz o que ele quer, e não são independentes, não sai por aí fazendo o que ele acha. Ele tem alguém que manda, conforme falamos. Ele só sai para ele só sai para um serviço. O anjo, ele não tem ordem própria, ele não sai por conta própria, né? A palavra aqui autônoma, ele não toma decisão própria, ele sai a serviço de Deus para o povo, para aqueles que aceitam a Cristo e crê em Cristo. Então, essa é a função do anjo. Muito bem. Não age como tal e nunca recebe adoração. Então, o anjo, ele nunca recebe adoração, ele não fala por si só, não é independente, ele não é autônomo e ele não recebe adoração. A sua habitação é o céu e eles veem sempre a face do Pai, eles estão sempre diante de Deus. Eles têm esse privilégio de estar face a face com Deus. Não possui corpo físico ou material. Então você não vai ver um anjo em corpo físico, pois ele não pertence, ele não tem um corpo físico e corpo material palpável, né? Mas podem se apresentar em forma humana, né? Quando ocorre nas manifestações angelofânicas, ou seja, aqui seria na teofania, né? No estado teofânico, na teofania. Eles podem se apresentar em forma humana, embora você não consegue apalpar, mas eles podem apresentar-se em forma humana. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Nós vemos em Juízes capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 13, versículo 2. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem são sujeitos à morte. Então, os anjos, eles não reproduzem e eles não morrem, tá? Então, são criaturas. Então, aí nesta imagem, nós vemos aí, né, uma imagem aí dos anjos em adoração ao Deus, nosso Deus. Ofício dos anjos. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço, ou em tão pouco tempo, né? Ou espaço, né? Seria a mesma coisa. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. Então, nós não temos aqui falando aqui diretamente, nós não temos aqui palavras, espaço, tempo para descrever todas as atividades dos anjos, porque são diversas. A Bíblia mostra isso. São diversas as atividades dele, tanto no céu quanto na terra. Uma das suas atividades é a principal delas. Qual é? É louvar e glorificar a Deus. Nós vemos aí uma das referências, né, embora tenha inúmeras na Bíblia, mas nós vemos aqui uma delas em Salmo 148, número 148, versículo 2, Apocalipse, capítulo 7, versículo 11 e 12. Eles executam obras em favor de homens e mulheres,
para socorrer e ajudar nas suas dificuldades, e são eles que levam os salvos ao lar eterno. Lucas capítulo 16, versículo 22. Então o anjo ele tem essa incumbência, né, de adorar a Deus, que é a sua principal atividade, adorar, glorificar a Deus. Além disso, eles executam obras em favor dos homens e mulheres, em favor do povo. Venha socorrer a serviço de Deus, né, ajudando nas nossas dificuldades. Né, e aí ele nos ajuda também na nossa salvação para a vida eterna. Está vendo aí nesta imagem, né, eles louvando e glorificando a Deus, né, em uma das suas principais atividades. Muito bem. Terceiro subtópico, perdão, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Então nós vemos aqui sua participação já começava antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 18 e 19. E 6 meses depois o nascimento de Jesus a Maria. Versículos 26 ao 31. Então, este aqui é um dos assuntos da nossa leitura bíblica em classe. Por isso que eu frisei lá no início. Se você não leu, que deveria ler, dá uma pausa no seu vídeo e faça isso, ler. E busque esse entendimento, porque essa lição é extraída desses assuntos. Né? Então, a principal, na ação dos anjos, durante o ministério de Jesus, nós vemos que desde o nascimento, desde a sua gestação, desde quando ele foi gerado, da sua gestação, com o menino Jesus, a ação dos anjos. Tá? Então aqui, nesta imagem aí, representando aí, quando o anjo aparece aí a Isabel, falando sobre o nascimento de João Batista, e 6 meses depois, neste caso aqui, falando para Maria, sobre o nascimento do Filho de Deus. Muito bem. Os anjos assistiam a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação no deserto, na agonia do Getsemane, na sua ressurreição e na ascensão ao céu. Vamos ver? Muito bem. Aqui. Na tentação, vemos aí, conhecemos a história, Marcos capítulo de número 1, versículo 13, que quando Jesus vai para o deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava lá, protegendo ele das astutas ciladas do inimigo. No Getsemane, na agonia, quando ele orava, o anjo estava lá também o acompanhando. Na sua ressurreição, conhecemos a história, quando Maria chega lá para fazer a visita ao túmulo, e ela não encontra, estava vazio. Aí aparece o anjo, Aí ela pergunta, onde colocaste? Onde colocaste? Então aí nós vemos a resposta que ele acaba revelando a Maria. E na ascensão ao céu, conhecemos também, na ascensão de Jesus Cristo aos céus, nós vemos aí o anjo do Senhor já também fazendo esse trabalho, esse trabalho desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Na síntese do nosso tópico, nós podemos dizer o seguinte: os anjos são criaturas espirituais invisíveis às pessoas. São criaturas espirituais invisíveis às pessoas. As pessoas não enxergam, não veem, não apalpam, não tocam, porque fisicamente ele não tem corpo físico. Louvado seja o nome do Senhor. As principais funções dele são glorificar a Deus, conforme falei, e fazer obras em favor dos seres humanos. Fazer obras em favor daqueles que servem a Deus. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico. As
hostes angelicais. Hostes angelicais. Também aqui nós temos 3 subtópicos, né? As hierarquias angelicais, serafins e querubins e arcanjos. As hierarquias. Olha, vamos ler aqui para nós entendermos. O apóstolo Paulo inclui nesta hierarquia 2 duplas de seres, tronos e dominações e principados e potestades. Colossenses capítulo 1, versículo 16 é uma referência. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras 2 às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso. Os tronos são localizados no céu. Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Apocalipse 4, 4. Mas a literatura pseudopígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo trono neste contexto como classes angelicais. As dominações se referem às potestades, aos poderes celestiais. Muito bem. Então, nesse caso, o que são? Aqui são as hierarquias dos anjos. Aí nós vamos, o que são, no caso aqui, trono? Tronos são classes de anjos. São as suas classes. Então existe classes de anjo. Não que um é maior do que o outro, não é nesse sentido. Mas são hierarquias, divisões hierárquicas no céu, que cada um trata de um determinado assunto. Bendito seja o nome de Jesus. Serafins e querubins são outras 2 categorias de anjos, está vendo? Que são categorias, classes de anjos, categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. Olha, o termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgante. Serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé, ou seja, representam a presença e a grandeza e a majestade divina. Então, quem são os serafins? Eles são seres que cuida da glória, associada à glória, a presença de Deus, a grandeza de Deus, a majestade divina. Então eles cuidam disso, né? Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, a qual habita entre os querubins. Então os querubins, eles representam a glória, a transcendência de Deus. Eles guardam a sua habitação, né? Eles dão esse cuidado, essa adoração. Aí nós vemos na referência em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Né? Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da arca do concerto. Criaturas aladas, criaturas de adoração, que guarda a glória de Deus, né? Que protege, que cuida, que zela, né? que adora, que glorifica. Então são essas 2 classes de anjos, né? No caso aqui, nesta imagem, nós vemos aqui o anjo em forma com uma espada, ou seja, guardião, né? O que guarda a glória, guarda a sua habitação, protege, cuida, zela, né? Esse é um dos serviços do querubim e do serafim. Arcanjos.
Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Olha, aqui já é uma classe superior, né? Chefe ou líder, cuida de uma liderança. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16, mas o arcanjo Miguel, quando contendia, Judas 9. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo Miguel, e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. Vamos ver isso aqui? Olha, o nome Miguel, Mikhael, em hebraico, significa que é semelhante a Deus. E Gabriel é Geviel, varão de Deus. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os seres da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Se você lembra, foi também um assunto da lição anterior. Veja que a expressão um dos principais príncipes mostra existir outros como Miguel. Então, vemos aqui que Miguel não é um só, não era um só, não tem um só Miguel. Segundo a expressão, mostra que existia outros como. Outros como. Aqui na síntese desse tópico de número 3, nós podemos dizer o seguinte: há uma organização clara dos anjos no céu, mas sobre a natureza dessa hierarquia, a Bíblia nos revela muito pouco. A Bíblia não traz assim uma explanação muito ampla do assunto. Sabemos que há uma organização hierárquica, isto não podemos negar, mas também nós não sabemos muita coisa sobre o assunto, porque a própria Bíblia não revela. Muito bem, vamos ao nosso tópico de número 4, Jesus e o arcanjo Miguel. E aqui nós vamos estar falando sobre o assunto. Aqui nós vamos falar a identidade de Miguel, vamos falar uma diferença abissal, e nós vamos logo à identidade de Miguel. Olha, o ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio de seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui também neste ministério. Lembra que nós falamos que desde o Apocalipse desde Gênesis a Apocalipse, nós falamos nos serviços dos anjos, e nós falamos que Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Mostramos em imagem na tentação no deserto, o anjo, tudo ali o anjo acompanhava. Pois é, neste caso aqui, Miguel é anjo e se inclui também neste ministério. Vamos ver aqui. Vamos aqui falar sobre se Jesus é Miguel ou não, como muitos dizem por aí. Vamos ver? As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. De quem? De qual anjo? Do anjo Miguel. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia. Como príncipe, nós já falamos lá a referência de Daniel. Como arcanjo, já falamos a referência de Judas. E combatente contra Satanás e seus anjos. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Tá? Então nós vemos aqui a imagem, uma das imagens aqui do arcanjo Miguel. Essas duas imagens representando aí o anjo guerreiro,
o arcanjo Miguel. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista. Quem são os arianos? São aquele povo, nós estudamos aí uns tempos atrás, trouxemos aí em leitura bíblica, que eles creem que o anjo ele é superior, né, superior a Cristo. Então esse povo é que tem essa crença, esse pensamento. Por esse motivo, o comentarista está dizendo que isso não nos surpreende, porque vem de uma fonte, esta ideia vem de uma fonte que não é confiável, tá certo? O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundem o Criador com a criatura. Pois é, então aqui também nos mostra que não só os arianistas, mas existem outros grupos que, além de crer na Trindade, mas eles confundem, né, a criatura com o Criador. Então, em vez de adorar o Criador, adora a criatura. E o anjo é criatura, não pode ser adorado. Tá? Uma diferença abissal, ou seja, uma diferença enorme, uma diferença grande, uma diferença escabrosa, uma discrepância, digamos assim, tá? Entre a diferença entre Jesus e Miguel. Vamos ver? Olha, não é verdade que o Senhor Jesus seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal, uma grande diferença, uma diferença escabrosa entre ambos. Jesus é Deus, o Criador, e transcendente. Miguel é anjo, portanto, criatura. Então, Miguel é anjo, é criatura, não é criador. Então, nós vemos em João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, né, quando fala lá de o verbo era Deus e estava com Deus desde o princípio. Então, este verbo, ele é Deus. Jesus é Deus. O anjo foi criatura de Deus. Portanto, Jesus como homem, o anjo aparecia e protegia-o. Nós vemos lá no deserto, nós vemos na sua ascensão ao céu. Mas como Deus, ele dava ordens aos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16, versículo 17 e Judas versículo 9. Jesus é adorado até pelos anjos. E isso inclui o próprio Miguel. Tá certo? Então o próprio Miguel tem que adorar Jesus. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Ele é anjo, não pode ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores. E Miguel é príncipe. Miguel é príncipe, não é senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse 17, 14, Daniel 10, 13 e 21. Novamente aí a referência de Daniel. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. Tá certo, amados? Não pode confundir o Criador com a criatura. Então, aqui no síntese do tópico 4, podemos dizer o seguinte: há uma diferença abissal, há uma diferença enorme, há uma discrepância, há uma diferença grandíssima entre Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. Este é príncipe, Miguel é príncipe. Quem é aquele? Jesus. É o Senhor dos senhores. Então, ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. Podemos concluir esta nossa videoaula dizendo o seguinte: a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos. Apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. Embora mostramos aqui muitas coisas, mas tem informações ainda poucas a respeito do assunto. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós o Criador deu a capacidade reprodutiva, e para tal quanto criou o ser humano.
criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Aos anjos não se reproduzem. E os anjos não se reproduzem. Tá certo? Então, Deus deu a capacidade para que nós, como humanos, pudéssemos reproduzir e assim fazer encher a terra, mas aos anjos não. Aos anjos, ele já tem um número no céu, um número grandíssimo de anjos, mas criados por Deus desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não se reproduzem, não casam, os anjos não casam, não dão-se em casamento. O Senhor falou isso também. Bendito seja Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, nos guie e nos proteja. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Amém!